Meus queridos, mais uma vez estamos juntos, Doutor Maurício, na nossa caminhada, no nosso bate-papo, sempre quinzenalmente ou mensalmente nós postamos algo legal no canal do nosso YouTube. Por favor, vá no canal do nosso YouTube, Dr. Maurício Abade. Estamos lá com várias palestras sobre várias temáticas. Nesta manhã, ou neste dia, nesta noite, conforme você esteja me assistindo nesse momento, nós queremos falar sobre uma temática que é muito expressiva da questão da sociedade. Eu postei um vídeo que eu gostaria no meu canal que todas as pessoas que assistissem esta fala minha de hoje pudesse assistir também esta fala anterior, que esta postagem minha anterior que está lá no meu canal de YouTube. É sobre o vampiro masculino, obsessão masculina, que está mais ou menos interligado com a nossa temática de hoje que nós vamos falar, ok? Eu gostaria que agora você sentasse no seu lugarzinho bem quietinho, bem bonitinho, pegasse a sua pipoquinha, estivesse ao lado de alguém que você ama, aliás, ao lado de você mesmo, porque a base do seu amor chama-se amor próprio. Vamos falar sobre a questão do feminicídio. Feminicídio no aspecto clínico. Eu gostaria de chamar a atenção às mulheres. Atenção, mulheres, feminicídio no aspecto clínico. Temos atendido inúmeras pessoas no consultório que passam por determinadas situações em que nós podemos ver no análise clínico que são situações que podem anteceder este quadro. Onde começa o feminicídio? É a nossa pergunta. Quero chamar a atenção às meninas e às mulheres que o feminicídio ele tem sua base fundamental de origem no namoro. Olha aqui, o feminicídio começa no namoro. Olha, o feminicídio começa no namoro. A partir do momento, minha querida, que você começa a namorar com a figura masculina de um homem automaticamente, você precisa conhecê-lo em relação a ele mesmo, concernente a você. Olha, primeiro sintoma de um feminicídio no futuro, no início do namoro. Quando você começar a namorar com alguém, de repente esse alguém começa a dizer para você: meu bem, eu quero que entre mim e você haja profunda sinceridade, que nenhum segredo possa haver entre eu e você. E automaticamente, olha, eu vou pegar minhas redes sociais e você pega as suas redes sociais para que você possa, olha aqui, seu ex-namorado vai apagar, pode ficar tranquilo que esse ex aqui, se eu quero que você apague, e também eu vou apagar todas as minhas redes sociais anteriores em relação o conteúdo de alguém que eu namorei. O primeiro sintoma do feminicídio. Se você não percebe, minha querida menina que está namorando, o homem começa a fazer essa chantagem para que possa dar o primeiro passo para entrar em seu território. Aí, como você está inocente, ou você está vivendo a demência da paixão, porque lembre que a paixão é uma demência temporária, tá? Lembre-se disso. Aí você fala, mas que rapaz maravilhoso, vamos fazer isso, é um compromisso. Claro, meu bem, vamos fazer isso. De repente você apaga o seu, ele apaga o dele. Só que dentro da questão da figura masculina, ele não apagou totalmente, ok? Existe por parte dele uma perspectiva de ficar olhando às escondidas. Olha aqui para você ver, viu? Olhando às escondidas, e você não percebe automaticamente. De repente chega esse mesmo companheiro no namoro e fala: meu bem, eu vi você com umas fotos aí com fulano, aquelas amigas suas, de mau caráter, inclusive eu vi você com as amigas que eram amigas do seu ex. Eu quero que se apague, não fica andando com essas amigas não, sabe, meu bem? Eu acho que agora você tem a mim, e eu acho que eu sou suficiente. Aí você, coitada menina, no namoro, vai lá e apaga tudo, anula, corta suas amizades. Por quê? O amor da sua vida, o cuidador da sua vida está cuidando de você.
Sintomas do feminicídio. De repente você continua a namorar e este namorado fala assim: querida, me explica um detalhe, eu gostaria de fazer um contrato com você. A partir de hoje, todo lugar que você for, eu gostaria de saber. Sabe, não é que eu tenha ciúme de você, é porque eu quero cuidar de você. Não saia sem me falar e eu também não vou sair sem que eu fale com você. Lembremos que o homem faz isso, mas o mundo dele é diferente do seu, viu? Ele está fazendo uma jogatina com você. Está começando o início da origem do feminicídio. Aí você vai se anulando no namoro, presta atenção, você vai se anulando. De repente você começa a viver totalmente em função da pessoa que está ao seu lado, do seu namorado, que até certo ponto você começa de forma doentia a projetar sobre ele uma paternidade de cuidado e começa a se anular. Quanto mais você vai se anulando, ele vai tomando conta do seu território, ele vai te invadindo. Porque o verdadeiro namoro saudável é o seguinte: é a vida individual de cada um sem individualismo. Qualquer namorado ou namorada que começar a relacionar com você, principalmente namorado, que começa a mudar a sua vida histórica e sua vida pessoal, já é um sintoma do feminicídio, principalmente o homem em relação à mulher. Você vai se anulando, aí ele começa a dizer: meu bem, eu estou querida, aí começa a dizer amoreco, começa a vida, né? Porque é muito usado essa vida, meu amor, minha paixão. Aí começa a usar aqueles termos diminutivos carinhosos. Essa roupa, eu estou achando que, por favor, eu acho você linda, mas eu gostaria que essa lindeza mostrasse só para mim, tá? Academia, eu estou achando também que a academia, essa roupa está muito colada, e a academia, não, bem, eu não estou com ciúme de você, eu quero cuidar de você. Aí começa a interferir, de repente ele chega a falar assim: se você me ama, faz aquela pressão com você, né? Eu quero a prova do sentimento que você sente por mim. Então, academia, eu gostaria que você escolhesse a hora da academia, não colocasse essa roupa tão assim, porque seu corpo fica muito exposto, e eu amo o seu corpo automaticamente me faz bem, eu não quero que você se exponha, porque afinal de contas você é preciosa para mim. Feminicídio. Percebe? O feminicídio está por aí. E de repente você vai se anulando de forma... E aí, outra coisa que é fundamental. De repente você chega, vai se envolvendo com ele, sua vida vai vivendo em função dele. Porque quanto mais ele te anula, mais você somente o vê na sua vida, na sua direção. E a paixão, que é uma demência mental, começa a ser fixada no seu comportamento. Aí aquela menina alegre, aquela mulher alegre, aquela pessoa alegre, de amigos, de academia, começa a se anular. Porque, não, mas é o seguinte, eu tenho alguém que cuida de mim, e eu acredito que o amor que eu sinto por ele merece essa renúncia. O amor nunca renuncia. O amor trabalha de forma específica em função do outro, sendo que sua privacidade é respeitada, viu? Por favor, viu? O amor não se anula em função do outro. Sintomatologia de demência, que é a paixão, que é demência mental, vamos dizer assim, desculpa o termo, passageiro. Aí você vai se anulando no namoro, aí ele envolve com a família. E outra coisa, quanto mais ele começa a dominar seu território, mais amigo ele fica da família. Olha... mais amigo ele fica da sua família. Porque quando ele fica mais amigo da sua família, ele começa diante da sua família tratar bem você, porque já entrou em seu território, e a sua família diz: este é o cara ideal para ser esposo da minha filha, diz o pai ou a mãe. Que coisa, né? Ele vai tratando e ao passar do tempo ele vai conquistando mais o terreno em relação à sua família, te tratando bem, e cada dia ele vai anulando você. E você percebe que dentro dessa perspectiva, como você está vivendo a paixão, que é demência
mental, no conteúdo afetivo e passageira, você crê que no futuro, você abrindo mão de tudo que você é, ele também vai abrir mão e você é capaz de transformá-lo. Quando você começa a viver essa situação, querida, você começa a alimentar o obsessivo compulsivo, o vampiro. O vampiro está surgindo, o feminicídio está surgindo. Por isso que eu gostaria que vocês pudessem entrar no meu canal e observassem mais uma vez a palestra minha sobre o vampiro masculino. Ele começa a tomar conta da sua vida e vai exatamente, você trabalha, olha aqui, ó. Aí você trabalha, a menina de idade, e ele também trabalha, de repente você fica noiva com ele, na perspectiva de quê? De que alguém cuida de mim. E outra coisa, nessa fase que ele vai tomando conta do seu território, ele começa a te tratar bem. Ó, começa a compensar você. Você nem imagina ele estar presente. Você ligou para ele, ele está presente. Olha para você ver como é que começa o feminicídio. De repente você fica noivo e começa a fazer aqueles sonhos e trabalha fora. Aí quando você trabalha fora, antes do casamento ou pós-casamento, ele diz para você: querida, é o seguinte, eu admiro tanto você é a mulher que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos. E outra coisa, você observa o quanto que eu cuido de você. Olha o feminicida, como é que começa o seu discurso. Você percebeu? Você percebeu que tudo que você faz, o que eu peço para você fazer, você faz. Eu lhe recompenso? Eu lhe causo relativamente um prazer? Olha que jogada, né? A mulher não percebe isso. Eu acredito que você trabalha, você só ganha um salário, e eu ganho bem menos. Outra coisa, eu trabalho, eu tenho condições de manter a família, eu tenho condições de te manter, eu tenho condições de trazer para a minha família o necessário para a sobrevivência, e eu gostaria que você fosse simplesmente mãe dos meus filhos. Aí a mulher diz: que maravilha, este é o homem que eu encontrei para mim, conscientemente é o meu pai, que cuida de mim, pensando na geração, pensando nos filhos. Eu agora vou ser aquela mãe perfeita, que vou cuidar dos meus filhos de forma perfeita, porque eu tenho um homem que vive em função da minha vida. O feminicídio está instalado. Você deixa o emprego, tomou mais um espaço na sua área individual, presta atenção. De repente você estuda, ele também diz: olha, minha filha, você não precisa também estudar não, como eu vou te manter, deixa para você estudar depois. E outra coisa, o estudo, aquele lugar onde você estuda é perigoso, sabe, é muito perigoso, tá? E você não precisa disso, afinal de contas, o que é que você precisa? Pede que eu te dou. Aí de repente fala: que maravilha. Aí você diz para as suas amigas: este é o cara, este é o Deus do Olimpo que desceu para tomar conta da minha vida. E você anulou-se completamente. Você começou a se anular. Nesse exato momento da sua anulação como pessoa, inicia o femicídio psíquico. Ele já começa a matar você e você não percebe. Porque a partir do momento em que ele consegue invadir a área sua, por meio desta manipulação que você não percebe, você já começa a morrer psicologicamente em relação a ele, e você se torna um objeto. Todas as vezes, em qualquer relacionamento, no início, que você começa a se anular em função do outro, você se torna um objeto. Com o tempo, esta pessoa que você anulou em função dele, ele não quer relacionar com o objeto, porque quando você vira um objeto, você perde o valor. E quando você casou, teve filhos, belezinha, no começo tudo bem, mas a partir do momento em que você anulou-se completamente, você se torna dele, viu? Dele. É de tal forma que se você for comprar qualquer roupa íntima, você tem que pedir para ele. Se você for sair, você tem que pedir para ele. Outra coisa, quando ele chegar tarde, você tem que esperar com a luz acesa da casa.
porque ele precisa chegar e está todo mundo aguardando para que ele venha jantar e dormir com vocês. Ninguém pode ter iniciativa nenhuma numa festa em família, ou seja, a família dele principalmente, sem que ele chegue. Outra coisa que é fundamental, ele chega e quer que o almoço esteja exatamente, só pode começar depois que ele chegar, todo mundo sentadinho aguardando. Aí você espera, você diz assim, mas este é o homem da minha vida, por quê? Quando eu penso uma coisa, ele já me dá. Quando eu imagino uma coisa, ele já me oferece. Você percebe que ele já começou a te matar de dentro para fora, por meio das suas atitudes de manipulação. Você não é você. E o ser humano não suporta isso muito tempo. E o que vai acontecer? Como você vira um objeto na estrutura de namoro, na estrutura de noivado, na relação do casamento, e quando se torna mãe, você tornou-se um objeto. Ele que transformou em você em um objeto, porque você deixou que isto acontecesse, ele começa a levantar os olhos para outras mulheres, porque ele não quer relacionar com o objeto. Olha para você ver, toda mulher que é manipulada pelo parceiro desde o namoro, noivado e casamento, que ela se anula como pessoa, que ele invade o território dela, nas fantasias de presente, nas fantasias de compreendê-la. Isso tudo é manipulação. O que acontece depois? Ele vai criar uma fantasia de que os desejos desse homem vão ser canalizados para uma outra pessoa, uma outra mulher. A primeira coisa que ele vai fazer é trair você. Quando você se anula em relação ao seu parceiro, a primeira coisa que ele vai fazer é trair você. Eu uso a expressão traí-lo em relação a você, porque você é um objeto. E quando você começa a cair em si, que a gente chama a palavra metanoia, que é tipo um arrependimento, que cai em si do que está acontecendo, você fala, poxa, aí o seu eu começa a dizer, gente, eu preciso viver, o que está acontecendo comigo? Eu não fiz nada em relação à minha vida, você já tem 2 filhos, 3 filhos, não tem profissão, olha aqui, não tem profissão, até certo ponto você afastou da sua família, porque o manipulador faz isto. Ou até certo ponto você tem medo de falar com sua família, seus sentimentos, o que está acontecendo, porque o manipulador diante da sua família é um semideus. Você começa a se angustiar. No momento em que você começa a se angustiar, você imagina, começa a dizer, gente, eu preciso me livrar disso. E no momento em que você começa a criar a ideia de se livrar dele, o inconsciente comunica com o outro inconsciente sem a fala. Ele já percebe que ele vai te perder. Ele vai perceber inconscientemente que ele está perdendo território em relação a você. Aí ele entra com as ameaças. Entendeu o que eu digo? Aquele homem, aquele cônjuge, aquela figura masculina endeusada por você começa com ameaça. Aí vem o que? Você já está morta por dentro. Lembre-se disso. Você já está morta por dentro, porque você condicionou a si mesmo a isto. Você foi se anulando, querida. Entendeu o que eu disse? Por favor. Olha aqui. Aí ele começa a te ameaçar. Ele começa a te ameaçar na dificuldade de fazer alguma coisa por você. Ele já começa a ficar distante, aquilo que você pede, ele já não dá como ele gostaria como ele fazia antigamente. Você percebe que ele mudou. Aí você começa a procurar alguém para se abrir, ele percebe. Quando ele percebe que você está procurando alguém para se abrir, ele traz você e diz, o que está acontecendo? Aí você vai tentar se abrir com ele te machuca cada vez mais. Eu não te dou tudo que você quer, e não sei o que, dá aquele sermão de pai. Mas é um pai assim, padrasto, doentio. E nessa angústia, desenvolve uma relação profundamente doentia. Os filhos começam a sofrer. E você também começa a sofrer.
Aí quando ele percebe que você quer sair dessa, porque vem você, parei de estudar, eu tenho que voltar a estudar, tenho que voltar a trabalhar, tenho que voltar a ser eu, ele não aceita, ele não pode perder o objeto de sua manipulação. Aquilo que é meu não pode ser de mais ninguém. Por quê? Eu te fiz, eu te criei, eu cuidei de você, portanto eu fiz de você assim. Se eu fiz de você assim, eu não quero que você seja de mais ninguém. Aí ele também começa o sermão, olha, para te machucar. Olha, a única pessoa que te suporta sou eu. Você está feia, você está descabelada, você está gorda. Olha como é que é seu perfil. Quem é que vai querer você? Para ti fazer o velório definitivamente psicológico na sua vida, para depois fortalecer as ameaças físicas. Aí automaticamente você não vai aguentando, você de vez em quando dá aqueles pequenos surtos, aqueles pequenos choros, aí você entra em depressão, procura ajuda, e o psiquiatra vai, passa um remédio, aí você começa a tomar remédio, vira um zumbi. Porque isso é um quadro, não é de remédio, é um quadro analítico, é um quadro de fazer análise para você se resgatar como pessoa, e remédio não te resgata como pessoa. Olha o que o doutor está falando, não proíbo, a terapia medicamentosa é fundamental, trabalhamos com vários psiquiatras, mas nessa questão de relação, não há remédio para uma mudança de atitude em relação ao resgate da dor da alma. E quando ele percebe que você quer sair dessa jogada, vem as ameaças. Depois das ameaças, ele ameaça primeiro, preste atenção, ameaça você. Preste atenção. Depois ameaça sua família. E aí, nesse interregno, ele começa a ameaçar até os filhos. Ó, se você me largar, filho, no seu... Olhe para você ver que ponto. Quando chega a este ponto, automaticamente, aí você corre e faz o boletim de ocorrência e aquilo que é monstruoso na vida desse indivíduo que manipulou você, ele vai sentir-se coagido diante do boletim de ocorrência, de manter distância, conforme aquilo que nós já sabemos na lei de proteção à mulher. E quando ele recebe isso, o que acontece com ele? Ele foi atingido e o lado perverso dele vem à tona, hein? Porque por enquanto ele era um perverso de manipulação. Ele agora é um perverso de atitude de destruição. Olha a diferença. Porque toda pessoa que manipula você está usando uma perversidade, porque não está respeitando a sua individualidade, está destruindo você. Desperta nele a perversidade e ele começa a fazer o quê? Primeiro te odiar, tentando destruir você, e esse drama. Olha que o feminicídio começou no namoro. Olha aqui, no namoro, hein? É por isso que eu quero chamar a atenção às mulheres. Mulheres, é preciso rever os valores, as relações, os conteúdos, as pessoas que você se envolve no namoro. É porque é aí que começa o feminicídio psíquico, para depois ter a consequência do feminicídio físico, corporal. Ele ameaça você, ele ameaça a sua família, ameaça os filhos, e você começa a viver o grande drama, a grande angústia da alma. Agora, aí você percebe que, quando chega a esse ponto, você está morta por dentro, e até certo ponto vê o medo da morte física. Olha que angústia, angústia. E outra coisa que eu digo a vocês, queridas mulheres, escute aqui. Antes de precisar boletim de ocorrência para manter uma pessoa distante de você, no namoro, no noivado, coloque essa pessoa já distante de você, ou acabe a relação quando você descobrir que ele é um perverso manipulador. É você que vai manter essas pessoas, porque o boletim de ocorrência funciona, mas infelizmente não existe onipresença da justiça.
Meninas, mulheres, você está entendendo o que eu estou falando para você, querida? Então, por favor, o feminicídio é uma realidade. Mas como nós evitarmos isso? Olha aqui, mulheres. É no namoro, é no noivado, é no primeiro relacionamento. Outra coisa que é fundamental, você que já foi casada e divorciada, muito cuidado na sua relação posterior. Procure ajuda clínica para você se resolver, porque de repente você atrai um perverso que, além de anular você, vai usar o seu filho como bode expiatório para matar você também. Por isso que tudo... Olha aqui, quer ver, queridos? Antes de nós terminarmos hoje é o seguinte, presta atenção. Quando começar a namorar, procure pesquisar a família desse indivíduo, a relação dele com a mãe, a relação dele com o pai, que o pai é a referência, protótipo daquilo que a pessoa é na sua estrutura, lembre-se disso. Outra coisa, se for um camarada que já vem de rolos e rolos e rolos e rolos, cuidado. Se for um camarada que já foi casado, cuidado, meninas. Cuidado, meninas. Gente, às vezes eu fico pensando, as mulheres sofrem. Como que as mulheres sofrem? Existe o feminismo, que está lutando para as mulheres na igualdade social, e ainda as mulheres não criaram um movimento para produzir um distanciamento das pessoas que as faz sofrer. Percebe isso? Agora, por quê? Nós vivemos uma época que o ser humano está carente, o ser humano precisa de um abraço, do conforto, então preste atenção. É no namoro que começa o feminicídio. É no noivado que se estabelece o feminicídio. Ouça o início desse bate-papo. E o feminicídio, quando ele chega a instalar-se e haver um crime de morte física, é uma história anterior que existe. E outra coisa, mulheres, eu vou falar uma coisa, é vocês que alimentam o perverso. Porque se no namoro você perceber isso que nós falamos anteriormente aqui no vídeo, e você terminar com esse sujeito, você está livre. E não fica preocupado, doutor, mas se eu terminar com ele, todos os homens são doentes. Não, não existe ninguém perfeito, mas existem homens menos doentes. Existem figuras masculinas menos doentes. Que a primeira coisa que um homem realizado com pessoa na relação de namoro faz é preservar você na sua individualidade. É amar você como você é gostar de você como você é aceitar o que você é. Entenderam o que eu disse, a questão do feminicídio? Você sabia que todo dia a violência da mulher se expande, cada segundo, cada minuto? Agora, é preciso fazer uma prevenção. Que prevenção é essa? É a prevenção no namoro. O namoro é o primeiro sinal. Outra coisa aqui, mulheres. O homem dá sinal que ele é perverso no namoro. Conforme eu já falei. Essa obsessão, dizendo que é cuidado, anulando sua vida. Isso é tudo. É um desequilíbrio de possessão destrutiva em relação a você. Outra coisa. Quanto mais você se impõe na sua relação, no aspecto de início, você demonstra para ele, seu lugar aí, o meu lugar é aqui. Eu sou feliz sozinha. Você simplesmente aumenta um pouco da minha felicidade. Quero dizer a você, meu território ninguém invade. O meu território é meu. Não é egocentrismo. É o egoísmo saudável do meu eu resolvido. Vou terminar por aqui, queridas. Agora, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, tá? Por favor, estamos aqui na Clínica Mase, com muito amor atendendo vocês. E antes que se instale, presta atenção, antes de se instale esse boletim de ocorrência, se você estiver sofrendo dessa forma, procure ajuda clínica. Você sabe o que o analista faz? O analista trabalha você, fortalece você de uma forma tão grande que a capacidade dele posteriormente não te atinge mais e pode ter uma solução. Olha aqui, quer ver?
Quando você se resolve clinicamente, psiquicamente, numa relação doentia que pode acontecer o feminicídio, você pode neutralizar o outro de fazer isso com você, porque o feminicida não suporta viver com a mulher resolvida. Porque ele só foi programado a si mesmo para viver com um objeto que não é gente. E às vezes ele mesmo sai da sua vida sem você perceber. Outra coisa também aqui que é fundamental, tá vendo, antes da gente encerrar, querida? Quando você terminar um relacionamento com uma pessoa, principalmente com um homem, porque existe a diferença de homem e macho, o homem não se fere, o macho sim. E o macho ferido aciona o conteúdo de perversidade. Quando você terminar um namoro com alguém, noivado, casamento, não vá ter outro rapidinho, não. Se cure primeiro, se restaure primeiro. Deixa o urso hibernar um pouco. Entendeu o que eu disse? Deixa o outro. É isso. Por favor, queridas. Dá um tempo para você. Porque quando se separa, não é só o outro que está machucado, é você também. Agora, o que acontece? As mulheres terminam um relacionamento difícil, de sofrimento, de angústia, aí depois busca no outro homem sem se resolver a solucionar o problema anterior desse perverso. O perverso fica sabendo que ela já está com outro, e por não aceitar que ela seja de outro, e por não aceitar ser substitutivo dele, ele vai e faz as besteiras. Ou então até ataca seus filhos, viu? Que também são os filhos dele. Olha aqui, ó, repita comigo. O macho ferido, olha, repita comigo. O macho ferido não tem sentimento nem pelos filhos. Ele se torna um perverso. Bem, eu vou terminar por aqui. Eu sei que vocês entenderam. Tá bom, queridos? Eu desejo a vocês uma reflexão sobre essa questão, tá? E, por favor, nos acompanhe, assista o nosso canal, tá? Para que vocês possam o quê? Ter uma qualidade de vida que faz a diferença. Não construímos homens perfeitos, não destruímos os homens imperfeitos, mas produzimos nos homens perfectíveis uma nova qualidade de vida, tá? Então eu quero desejar a você de todo o coração um abraço, você querido. Se você está enfrentando alguma situação como essa no namoro, resolva antes do feminicídio acontecer, no noivado, até no casamento. Antes de chegar a fazer o boletim de ocorrência, resolva internamente, tá? Porque quando você procurar fazer a questão do boletim de ocorrência, a coisa se torna física. Então primeiro você precisa se ressuscitar de dentro para fora no aspecto psíquico. Entendeu o que eu disse? Eu lhe dou uma boa notícia: para todo problema tem solução. Você é capaz. Mulheres, ame-se. Mulheres, você não precisa de um macho para viver. Você necessita de um homem que compreenda você como você é e te aceite como pessoa. Um beijo no teu coração.